Olá, estudante! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e estaremos juntos para darmos continuidade às nossas aulas. Mas antes, vamos relembrar os materiais que você tem que ter à mão aí? Então, lembrando lá, caderno, uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, caneta, apontador e sempre tem um dicionário pertinho de você. Porque às vezes tem algumas palavrinhas que a gente precisa consultar, né, os seus significados para utilizarmos no contexto da aula. Tudo bem? Bom, já que relembramos os materiais, então agora vamos para a nossa primeira anotação do dia. Então anote aí no seu caderno a data de hoje, aula 18, língua portuguesa. Registro feito? Muito bem. Então eu pergunto para você, o que faremos na aula de hoje? Qual será o texto que vamos analisar na aula de hoje? Isso eu vou contar para você daqui a pouquinho, porque agora eu vou colocar aí na tela para vocês uma imagem. E aí você vai me dizer se você lembra dessa imagem, se você já viu em algum lugar essa imagem. Com certeza sim, né? Então essa imagem que você está vendo aí é o cartaz de uma campanha institucional que nós já conversamos sobre ela. E ela traz elementos riquíssimos sobre um tema muito importante, que é o desmatamento. E você pode perceber aí que ele faz uma intertextualidade, ou seja, ele pega um texto que já existe, o Chapeuzinho Vermelho, e o coloca na realidade do desmatamento, dizendo o que pra gente? Olha, se você não cuidar da natureza, se não parar de desmatar inconscientemente, o que vai acontecer? Nós não teremos mais florestas. E sem florestas não há história do Chapeuzinho Vermelho e tantas outras. Porque o cenário dessas histórias, esses contos clássicos, geralmente são florestas. E ele traz ainda mais um alerta. Olha ali no cantinho esquerdo. Você não quer contar essa história para os seus filhos. Quer? Então, quando ele traz essa conversa, né, com o nosso leitor, que somos nós, essa conversa com o interlocutor, é justamente nessa tentativa de sensibilizar, né, o leitor, aquele que está lendo, aquele que está observando essa peça, para que ele tenha atenção. E olha só o cuidado, né, que o autor teve, porque quando ele fez isso, ele utilizou elementos da nossa memória, né, que se remete ao infantil, porque muita gente, e eu posso ter certeza que quase todo mundo que é adulto, ou mesmo as crianças, tem contato com as histórias infantis, com certeza as crianças, mas os adultos já passaram por essa fase, então eles conhecem muito bem os clássicos infantis, e um dos clássicos é Chapeuzinho Vermelho. E eu aí convido você para procurar outras peças publicitárias também no Greenpeace, que traz sobre essa temática, que traz outros contos infantis também para destacar algumas situações sobre o ambiente. Procure lá, pesquise, você vai achar peças muito interessantes e bem bacanas, que permitem essa intertextualidade e permitem com que nós façamos relações, que nós né, que todo mundo fique, na verdade, um pouco mais sensibilizado com essas questões. Porque quem sabe assim, unindo o conto infantil, um clássico infantil, com uma temática tão importante, começamos todos a mudar pequenas atitudes, porque
uma ação pequena aqui, outra ali, nós conseguimos fazer muita coisa. Às vezes a gente acha que não, mas sim. Bom, agora que a gente retomou esse cartaz, o que nós conversamos bastante, né, na aula passada, nós vamos ler um texto hoje que tem relação direta com esse texto, com esse cartaz. E vocês viram que vamos ler um texto que tem relação com outro texto. Os textos, eles também têm temáticas que têm proximidade, são próximos, certo? Então, acompanhe comigo a leitura sobre Chapeuzinho Vermelho na Floresta Desmatada. Nós vamos ler um conto? Não, né? Nós vamos ler hoje uma nova leitura que, se nós observarmos, que é o que nós vamos fazer, tem relação muito direta com o cartaz. Então acompanhe comigo aí na tela a leitura. Imagine como seria se a Chapeuzinho Vermelho fosse levar comida para a vovozinha por uma floresta sem árvores. Seria possível existir florestas sem árvores? Não são as árvores, matas, flores que fazem as florestas? Seria difícil imaginar a Chapeuzinho Vermelho sem a floresta. Não teria onde se esconder o lobo mau. Isto é, se existisse lobo para contar história, pois sem floresta, provavelmente o lobo não existiria. Estaria em extinção. Não teria história para contar às nossas crianças. Deixaríamos de encantar as crianças com histórias lindas que existem sobre florestas. Elas não saberiam o quanto as árvores são importantes para a vida dos seres vivos. O desmatamento provoca muitos danos, como as mudanças climáticas e a extinção de animais, pois não teriam de onde tirar o seu alimento. Nós, humanos, também dependemos das árvores, da natureza para sobreviver. É necessário combater a devastação das árvores para podermos contar histórias, admirarmos o que realmente é belo, pois as árvores nos oferecem muitas riquezas, como o nosso oxigênio, a beleza de suas folhas, flores e frutos. O que será das crianças? Que futuro elas terão se a todo momento tem árvores sendo derrubadas, matas sendo queimadas? Se não preservarmos a natureza, as crianças de hoje não terão muito o que contar para os seus filhos. O que de mais belo tinham para lhe mostrar? Que o mundo não teria mais a beleza da natureza, que são as árvores e os animais. Temos que valorizar o que nos dá vida, cuidando como cuidam de cada um de nós. Então vejam, esse texto retrata muito o que nós conversamos sobre o cartaz. Vocês vejam que ele está diretamente ligado, as ideias estão ligadas. Vocês viram que lá no começo ele falou sobre a questão do lobo. Existiria lobo se não existisse floresta? Não, provavelmente não. Por isso que uma das conversas que nós tivemos foi exatamente essa. O olhar da Chapeuzinho ali. E é um olhar admirado. Cadê a floresta? Porque o que ela esperava? O que a gente espera? A gente espera que o lobo intercepte ela, converse com ela. Não é isso que nós esperamos? E isso não terá. Então um conto existiria? Talvez não um conto de fadas, um conto infantil. Ele poderia existir de outras maneiras, certo? Então esse texto traz reflexões importantes que vêm a somar com tudo que nós estamos conversando nas aulas, certo? Bom, então conversamos um pouquinho agora, né, de novo, sobre o cartaz, lemos esse texto que nos faz refletir sobre algumas situações, então vamos fazer algumas questões interpretativas para a gente ir refletindo e ampliando as nossas ideias, certo? Então eu vou dar um tempinho para vocês
para vocês lerem a questão 1 e 2, leia com bastante atenção, lembre lá do cartaz um pouco, lembre do texto que a gente acabou de ler e faça a sua anotação aí no seu caderno. E aí, leu com atenção, e vocês viram que a primeira questão fala diretamente sobre o texto. Olha lá. Podemos afirmar que o assunto principal do texto é assunto principal. Sobre o que ele está falando? Ele fala sobre vários aspectos, mas qual é o principal deles? Lembra que a gente falou na aula passada que o texto ele tem um assunto principal e ele tem assuntos secundários. Mas ele quer saber aquele que norteia todo o meu texto. Então, letra A história da Chapeuzinho Vermelho? Ele está falando sobre a história do Chapeuzinho Vermelho? Pelo contrário, ele ainda diz, né? Se não tivesse as florestas. Lembram lá no começo? Então, a letra A não pode ser. Letra B. Os danos provocados pelo desmatamento? Isso, essa pode ser uma possível resposta, porque ele está falando dos danos provocados pelo desmatamento. Mas vamos ver as outras para ver se também não está nessa linha de raciocínio. C. Chapeuzinho Vermelho desmatou a floresta? Em que momento ele disse isso? Não tem nada a ver, não foi o Chapeuzinho. O Chapeuzinho chegou na floresta e viu tudo aquilo. E aí ficou muito admirada com o que ela viu, né? Assustada com o que ela viu. Letra D. Os danos causados pela floresta em que o lobo vive? Tá dizendo que a própria floresta se autodestruiu? Foi isso que o texto disse? Não. E se a gente fosse pensar no outro texto, muito menos, né? Então a resposta correta só pode ser a letra B. Os danos provocados pelo desmatamento. Que é isso que o texto vem nos dizer. Que a partir desse desmatamento acontecem outras situações. 2. De acordo com o texto, qual é a importância da floresta na construção do conto? Ó, na construção do conto. Lembra que a gente falou na aula passada, quando falamos do cartaz, qual é a cena que está sendo retratada no cartaz? Seria a cena que a Chapeuzinho Vermelho está passeando pela floresta e indo à casa da vovó. E aí ele pergunta, qual é a importância então da floresta? Se tivesse floresta no cartaz, olha lá, que sem a floresta não existiria histórias como o lobo e a Chapeuzinho não teria como se esconder. Vamos ver o trecho que mostra isso? Olha lá. Seria difícil imaginar a Chapeuzinho Vermelho sem a floresta. Não teria onde se esconder do lobo mau. Isto é, se existisse lobo para contar história, pois sem floresta, provavelmente o lobo não existiria. Estaria em extinção. Não teria história para contar às nossas crianças. E você veja que nesse trecho nós temos 3 passagens que estão destacadas. Sem a floresta, lobo não existiria
e não teria história. Então, essas três informações nos dão a construção da questão 2, a resposta da questão 2, né? Que não existiria histórias com o lobo. E a Chapeuzinho, vamos imaginar que tivesse um lobo, não teria como se esconder, então ela ficaria mais vulnerável ainda, né? Mais exposta ainda. Certo? Muito bem. Vamos fazer mais duas questõezinhas? Então, eu vou dar um tempinho para você ler com bastante atenção a questão 3 e 4, e a gente já volta para conversar sobre elas. Analisou as questões? Então vamos lá. Questão 3. Segundo o texto. Qual texto? Esse texto que nós acabamos de ler, certo? Então vamos pensar só nele neste momento em que nós vamos fazer a reflexão sobre a questão. Quais são os danos causados pelo desmatamento? Essa questão estava muito clara. Quais eram os danos? Mudanças climáticas e extinção de animais. O próprio texto já nos dava a resposta, era só ter voltado, ler com atenção. Como a gente não tem o texto aí, o que vocês precisariam ter no momento da leitura? A atenção. Porque veja que a gente também aprende ouvindo, então eu precisava ter muita atenção na hora da leitura, certo? E essa aqui, apesar de ser uma questão muito explícita que estava ali, a gente conversou muito sobre isso e fez com que você, com certeza, fizesse inferências. Você já ligasse com acontecimentos que vêm acontecendo, né? Que a gente escuta, assiste televisão, lê uma notícia lá na rede social ou num site, né, especializado. Então você vai tendo essas informações. Olha quanta informação que nós temos também fora da escola e que permite a gente fazer essas relações quando estamos lendo um texto. E isso é muito importante. Olha a questão 4. Como você leitor, você que está aí em casa, como você responderia aos questionamentos realizados no início do texto? Lembra lá que no início do texto ele trouxe alguns questionamentos. Tem até aqui para relembrar. Imagine como seria se a Chapeuzinho Vermelho fosse levar comida para a vovozinha por uma floresta sem árvores. Seria possível existir floresta sem árvores? Não são as árvores, as matas, flores que fazem as florestas? Então aqui é para você pensar, para você refletir sobre essas questões e responder. Por isso que é uma resposta pessoal, porque é a sua visão enquanto leitor, certo? A sua visão de fora. Eu estou vendo isso, eu vi aquele texto, mas a gente leu esse outro, então qual é o meu ponto de vista? O seu ponto de vista é fundamental, é importante. Você vai construindo seus argumentos, a sua opinião sobre os assuntos aí. E são assuntos do nosso dia a dia, não são assuntos que não se falam mais, são assuntos importantes, certo? Questão 5, mesma coisa.
Pensa aí um pouquinho, reflita sobre essa passagem aí do texto e me diga qual é a resposta correta. Então, refletiu sobre a palavra em destaque? A quem ela está se referindo no texto? Vamos reler o trecho para a gente analisar juntos? Elas não saberiam o quanto as árvores são importantes para a vida dos seres vivos. Elas quem? A quem se refere esse pronome elas? Elas, as florestas? As crianças, as histórias, as árvores, a quem afinal? Se você relembrou lá que são as crianças, você prestou bastante atenção no nosso texto. Vamos olhar o trecho onde aparece isso? Olha lá. Seria difícil imaginar a Chapeuzinho Vermelho sem a floresta. Não teria onde se esconder do lobo mau. Isto é, se existisse lobo mau para contar história, pois sem a floresta provavelmente o lobo não existiria, estaria em extinção, não teria história para contar às nossas crianças. Elas, olha lá, elas, crianças. Então, para evitar repetir as crianças, ele utilizou elas, esse pronome que faz essa retomada para evitar repetição. Não saberiam quantas árvores são importantes para a vida dos seres vivos. Então veja, quando ele utiliza o pronome elas ali, ele está retomando uma ideia, uma informação. Porque você imagine se o tempo inteiro ele utiliza as crianças, as crianças, as crianças. O texto fica repetitivo, cansativo e aí você já perde também todo o interesse em ler e não faz as suas inferências, as suas referências ali no texto, de retomar, porque isso trabalha a nossa memória, certo? Vamos para mais uma questão? Então, a próxima questão, eu quero que você leia esse trecho e me diga o pois aqui, ó, que está em destaque, tá? O que ele indica nesse trecho?
percebeu que na aula de hoje a gente está fazendo bastante questão, né? Muitas questões sobre compreensão do texto, análise de algumas passagens, de algumas palavras. Isso é importante. Acabei de falar das relações que a gente faz. E isso ajuda a gente a compreender melhor cada texto que a gente vai lendo. Do texto mais fácil, mais tranquilo, para aquele texto mais difícil. Porque às vezes a gente tem alguns gêneros que são mais difíceis, que dependem um pouco mais dessas relações. E falando em relações, aqui você tinha que fazer uma. Vamos ler o trecho? É necessário combater a devastação das árvores para podermos contar histórias, admirarmos o que realmente é belo, pois as árvores nos oferecem muitas riquezas como o nosso oxigênio, a beleza de suas folhas, flores e frutos. A palavra em destaque, pois, indica o que nessa passagem? Letra A, adição, ele está adicionando uma ideia? Não, porque se ele estivesse adicionando uma ideia, usaria o quê? Usaria e, ou usaria, né? Ele usou a vírgula, mas a vírgula ela também vai indicar que eu estou somando ideias, certo? O também é adição, além disso, certo? Nesse caso, ele está adicionando? Não está adicionando, porque ali ele está fazendo outra coisa. O que será? Será que está opondo uma informação a outra? Ele está fazendo uma oposição? Ou seja, a primeira ideia está sendo contrária à segunda ideia? Quando ele fala que combater a devastação e as árvores nos oferecem muitas riquezas, ele está opondo uma ideia a outra? Não está, né? Não são ideias contrárias. Ele está concluindo uma ideia? Veja, se ele estivesse concluindo uma ideia, ele estaria usando outros termos, como, por exemplo, portanto, enfim, por fim. Ele está fazendo isso? Não está. Então, ele está fazendo uma explicação, certo? Então, ele está explicando, pois, ou por isso, ou por aquilo. Então, o pois, ele indica que ele está explicando a primeira informação, né, em relação à segunda, certo? Bom, mas tem mais um trechinho que nós vamos analisar juntos agora, porque é só para a gente refletir um pouquinho. Já que a gente está falando de algumas relações, de algumas palavras, vamos analisar uma palavrinha nesse trecho, e ela aparece em outro também, e que nós usamos muito no dia a dia, que a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Então vamos ler juntos. Seria difícil imaginar a Chapeuzinho Vermelho sem a floresta. Não teria onde se esconder do lobo mau. Isto é, se existisse lobo mau para contar história, pois sem floresta, provavelmente o lobo não existiria. Estaria em extinção. Não teria história para contar às nossas crianças. Você percebeu aí que, enquanto eu lia, eu fiz o quê? Eu destaquei a palavra onde. A palavra onde, ela se refere a quê? Ah, tenho certeza que você respondeu aí. A lugar, a lugar. Pois bem, onde é só para lugar. Então, eu não posso utilizar em todos os momentos. Às vezes, na fala, nós utilizamos, certo? Mas na escrita, nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente tira tudo do contexto. A gente era para significar algo e significa outro. Ou às vezes gera até confusão, eu não entendo nada. Então, prestando atenção aqui no onde, ele está falando de lugar. E aqui está bem explícito. Onde está se referindo a floresta. Então, quando ele utiliza o onde, é lugar, é floresta, um lugar físico, parado, é aqui. Onde eu estou hoje? Não aonde eu vou ir.
Aonde? É quando gera deslocamento. Então, você está falando na frase aonde, então você está falando que o personagem está em movimento. Agora, quando eu utilizo onde, é físico, parado, neste lugar. E isso está explícito aqui. E olha outro trecho. O desmatamento provoca muitos danos, como as mudanças climáticas e extinção de animais, pois não teriam de onde tirar o seu alimento. Aqui está implícito, ou seja, está um pouco longe a informação. E então, se ele está falando no primeiro momento de floresta, e ele identificou, porque estava bem pertinho, nesse segundo caso, o onde? O onde faz referência também à floresta. E olha que são trechos diferentes, certo? Trechos um pouco distantes, certo? Então, nós temos sempre que tomar esse cuidado com essa palavrinha. Então, esse momento é só para a gente refletir um pouquinho. Vamos para mais 2 questões? Então, vou dar um tempinho para que você resolva essas 2 questões. Então, você refletiu como que vai ficar essa troca do plural para o singular? Por quê? Porque o enunciado está me dizendo como ficaria o trecho considerando apenas uma criança. Mas o trecho traz o plural, traz mais de uma criança. Elas não saberiam o quanto as árvores são importantes para a vida dos seres vivos. Então, eu tenho que refletir como fica essa troca. E como ele está falando apenas da criança e não das árvores, então a minha troca vai se concentrar lá no início. Eu tenho que trocar elas e tenho que trocar saberiam, certo? Então, como que fica agora o trecho pensando em apenas uma criança? Ela não saberia o quanto as árvores são importantes para a vida dos seres vivos. Certo? Então, essa troca aqui foi feita em 2 momentos. Por que em 2 momentos? Porque ele está considerando apenas a criança. Se o enunciado falasse, troque as árvores, eu faria a mesma troca. Mas não é o caso. Por isso que só tivemos 2 trocas. Certo? Vamos para 8? Então, a 8 diz assim. No conto de fadas, o lobo é o vilão da história. Concorda comigo? Ok. No texto, Chapeuzinho Vermelho na Floresta Desmatada e no cartaz, quem é o vilão? Quem é o vilão nesse caso? Do cartaz que nós vimos e do texto que lemos. O próprio homem. Porque quem que faz a destruição da natureza? É o próprio homem. Certo? Muito bem. Então, vamos para a última questão desse momento da aula. Questão 9, para você pensar um pouquinho aí.
E aí, refletiu sobre a questão? Então vamos ler juntos. Ao comparar a temática abordada no cartaz e no texto, Chapeuzinho Vermelho na Floresta Desmatada, então eu tenho que considerar a temática, tema, assunto dos dois. Observa-se que ambos tratam do mesmo assunto com o mesmo objetivo? Não, porque são textos com finalidades diferentes. Um é texto informativo e o outro é um cartaz, que é a questão da sensibilização que ele está fazendo ali, né? Divulgando uma ideia. Diferente objetivo, então não pode ser. B, não tratam do mesmo assunto, mas têm o mesmo objetivo? Eles não tratam do mesmo assunto? É a mesma temática. Se é a mesma temática, é o mesmo assunto. Letra C. Tratam do mesmo assunto, mas com objetivos diferentes? Isso mesmo, a temática é a mesma, o tema é o mesmo, porém, objetivos distintos. E a letra D, por que está errada? Não tratam do mesmo assunto, nem têm o mesmo objetivo. Essa aqui está completamente fora. Certo? Bem, então nós falamos um pouquinho sobre o desmatamento. Então eu vou mostrar para vocês agora um outro texto, um outro gênero aí que trata também sobre essa temática, só que de um local muito específico. Eu vou colocar na tela, você já vai ver que tem uma pergunta para você me responder. Olha aí, qual é a pergunta que nós temos na tela para você sobre o que vai aparecer aí? Tem algumas pistas para você descobrir. Então a pergunta é: qual é a informação apresentada no gráfico? Para a gente saber o que faremos, vamos olhar o título do gráfico. O que diz o título do gráfico? Desmatamento da Mata Atlântica 2014 a 2020. Então, por aí, a gente já tem uma ideia da temática sobre o nosso gráfico. E nós temos algumas outras informações importantes que nós temos que pensar quando lemos um gráfico. A primeira é essa. Qual é a informação que ele traz? O título já traz essa informação. E quando nós temos um gráfico, nós temos outras informações que estão nele presentes, certo? Então você vai ver ali no gráfico que nós temos, olha lá, a fonte. Logo abaixo do gráfico nós temos a fonte, ou seja, de onde foi retirado. E sempre temos que utilizar fontes confiáveis, de sites confiáveis. O que é isso? Daquelas instituições sérias que fazem pesquisa, pode ser de universidade, do governo, enfim, tem que ser dados que são confiáveis de alguma maneira, para que a gente tenha, né, uma maior precisão do que a gente está lendo. Outra questão que aparece no gráfico, aqui nós temos número e aqui nós temos ano. Por que ano? Ó, 2014, 2015, e o próprio título já nos dá, certo? Pistas. Muito bem. Então aqui a gente sabe que a gente está trabalhando com números, quantidade, e aqui por ano. Só que o que significa essa quantidade? Veja bem, estamos trabalhando com desmatamento. Então a gente vai trabalhar com alguma unidade de medida, nesse caso, hectare. Então hectare é uma medida de superfície agrária utilizada para medir a área de campos, plantações, pastos, sítios, fazenda, entre outros. Então, para esse gráfico, eles utilizaram essa medida, certo? E você sabe quanto que tem um hectare? Um hectare tem aproximadamente 10.000 metros quadrados. É muita coisa, né? Bem, então agora nós vamos olhar para o gráfico. Aí está ele. Esse gráfico, olhando, é um gráfico... Qual é o nome desse gráfico? Gráfico que você está bem acostumado a ver na televisão. A gente chama gráfico de linhas, né? Porque ele está aparecendo as linhas aqui em laranja, como você pode observar. Só que tem mais uma informação aqui que está escondida. Olha aí na tela e me diga qual é. Tá vendo aí? Isso, a gente está falando da legenda.
Agora, quando a gente lê essa legenda, aí fica mais tranquilo para a gente observar essas informações. Então, aqui a gente está falando de taxa de desmatamento em hectare. E pensando nisso, quando a gente pensa em números, os números que aparecem aqui nesse gráfico que vocês estão vendo, eu penso assim, quanto maior o número, é melhor? Nesse caso, não. Quanto maior o número, pior é, porque o desmatamento está muito grande e que tem que ser muito menor, certo? O que mais que a gente pode ver aqui no gráfico? Ele apresenta alguns números bem precisos. E você vai ver em outros gráficos que às vezes não é preciso esse número, né? É números aproximados, certo? Então isso é muito importante a gente ter essa ideia. E pensando nisso, então, eu tenho duas questõezinhas aí para você pensar. Eu vou dar um tempinho bem rapidinho para você ler essas duas questões e analisar aí no gráfico, certo? Não precisa registrar, é só para pensar. Leu a questão 10, leu a questão 11, voltou para o seu gráfico. Então veja aqui, nós estamos falando sobre a Mata Atlântica. Você viu que no anterior, lá no slide anterior, o que a gente tinha? A gente tinha um mapinha, né, que eu tinha esquecido de falar. Ali é a representação de onde nós temos a Mata Atlântica. E aqui a gente vai ver então como que está esse desmatamento da Mata Atlântica. Então a primeira pergunta diz: quais foram os anos que apresentaram maior desmatamento? Lembrando que maior não é algo positivo não nesse caso, é algo negativo. E quantos HA? HA, né, é a representação de hectare. Qual que é a resposta? O que você respondeu aí? Você respondeu entre 2015 e 2016? Então olha lá, vamos ver se é isso? Isso mesmo, então aqui ó, nós temos os anos. E 2015, 2016 é o maior, com 29.075 hectares. Muita coisa, né? Parece um número baixo, mas a gente está falando hectare. Hectare tem, cada hectare, 10.000 metros quadrados. Aí você faz os cálculos, porque isso é matemática. Então isso eu deixo para você falar lá com a professora de matemática. E a segunda questão: quais foram os anos que apresentaram menor desmatamento? E isso é algo positivo. Quanto menor desmatamento, melhor. Também, quantos HA? Então, olha lá. Então, foi entre 2017 e 2018. E qual é a quantidade? Olha lá no nosso gráfico, 11.399. Então, vejam, pessoal, quantas reflexões nós fizemos na aula de hoje, não é mesmo? Então, foi muito bom estar com vocês aqui novamente e nos vemos na próxima aula. Um abraço!